De hoje, a visita do ex-vereador, produtor rural, presidente do Clube Amigos da Terra, aqui do Panciretã, o engenheiro agrônomo Almir Ribeiro de Oliveira, que foi homenageado há poucos dias em um evento que aconteceu lá em Foz do Iguaçu, né? O 18º Encontro Nacional de Plantio Direto e o primeiro Encontro Mundial de Plantio Direto. Isto ocorreu no dia 7 de julho, lá em Foz do Iguaçu. E o Clube Amigos da Terra foi lembrado porque vocês, a maioria dos nossos ouvintes que estão nos acompanhando devem lembrar de quantas vezes já o Almir já falou aqui nessa emissora sobre plantio direto, e especialmente naqueles primeiros tempos em que ele falava um desafio que era implantar essa nova metodologia, essa nova visão, né, da forma de produzir, e que certamente mudou a agricultura brasileira e, por consequência, a agricultura mundial, pelo tamanho do Brasil. Isso iniciou lá nos Estados Unidos, veio para cá, só que os brasileiros aperfeiçoaram essa técnica, melhoraram ela, ampliaram ela e deram um destaque mundial a ela. E o Almir está aqui, ele comentou conosco há poucos dias que tinha tido essa homenagem ao Clube Amigos da Terra aqui do Panciretã, e aí a gente está aqui com ele para a gente repercutir um pouco essa informação e trazer mais detalhes sobre o que aconteceu lá na cidade de Foz do Iguaçu no último dia 7 de julho. Almir Ribeiro de Oliveira, bom dia, como é que está? Tudo bem, Almir? Bom dia, Miguel, bom dia, ouvintes, telespectadores. Meu sorriso aos espectadores, já que tem uma mensagem bonita aí de que a gente tem que sorrir para receber sorriso, então um abraço a todos. Tá, beleza. Almir, o Clube Amigos da Terra, nesses últimos tempos, não tem tido aquela presença, digamos assim, na mídia, porque a grande bandeira de vocês está completamente consolidada e tal, que é a questão do plantio direto, naquele desafio que vocês tiveram lá no início. Mas agora receberam uma merecida homenagem, com destaque nacional e até mundial, porque foi o primeiro encontro mundial do plantio direto, né, lá em Foz do Iguaçu, e gostaríamos que você repercutisse um pouco isso, falasse de que forma, evidente que você deve ter recebido a motivação do porquê que os promotores do evento homenagearam o Clube Amigos da Terra de Tupã-Ciretã, e qual a importância disso também. Bom, Miguel, é um fato histórico isso, né? E do qual o nosso programa Variedades também faz parte disso. Por quê? Porque quando a gente começou aqui a agricultura em Tupã, e quando eu vim para cá em 82, 83, então nós tínhamos uma área de 40 mil hectares de soja, plantio convencional, erosão, né? Para a gente produzir 1 tonelada de soja, a gente perdia 20 de solo por hectare por ano pela erosão. Isso era um desastre ambiental. E a gente entendia que não podia continuar, a gente tinha que achar uma solução para isso. E a gente descobriu que nos Estados Unidos eles faziam uma outra forma, né? Eles não lavravam, não gradeavam, eles faziam o plantio direto. E no Paraná, com o mesmo problema de erosão que tinha aqui no Rio Grande do Sul também, o produtor Herbert Bartz, ele nasceu no Brasil, depois, durante a Segunda Guerra Mundial, ele esteve na guerra, como ele tinha 8 anos, e bombardearam a cidade que ele estava, a casa que ele estava foi bombardeada, e ele foi salvo porque ele estava num porão da casa, e depois, com o tempo, ele voltou ao Brasil. Então, estou falando dessa história desse homem porque lá no evento foi publicado um livro sobre a história dele. Então, quando conhece a história da pessoa e a história de quando ele trouxe o plantio direto para o Brasil, quando ele teve problema de erosão e foi buscar nos Estados Unidos essa tecnologia, e ele foi por conta dele. O Brasil não tinha noção do que era isso. O Brasil estava com um problema seríssimo de erosão, mas não sabia como resolver. E o Bartz foi lá e trouxe essa tecnologia, teve muitas dificuldades, enormes dificuldades. E aos poucos ele foi vencendo. Então, quando a gente ficou sabendo que tinha essa tecnologia do Paraná, nós fomos buscar, e aqui eu quero fazer uma referência especial, aqui o nosso Armindo Munhol, né? O nosso Carlos Alberto Chelotti, que foi ali no Beto que a gente fez o primeiro dia de campo, sobre plantio direto aqui em Tupã, ao saudoso Duílio Ciolim, né? Que foram pessoas assim que se dedicaram muito, né? À busca dessa tecnologia junto conosco, para trazer para Tupã-Ciretã o plantio direto, porque a gente tinha uma realidade aqui desastrosa que a gente tinha que enfrentar. E era os mesmos desafios que o Bartz teve lá no Paraná, para convencer as pessoas a fazer completamente diferente, porque o agronegócio brasileiro,
A prática do agro, Miguel, veio da Europa e lá os europeus, por uma condição climática de muito frio, sempre eles têm que lavrar o solo para esquentar o solo, para eles plantar, para poder germinar. E é diferente de nós aqui, nós temos uma condição climática ímpar no mundo. Nosso país é privilegiadíssimo em termos de ambiente para o agro. Então não precisa fazer isso. Nós não precisamos que o solo aqueça o solo para germinar. Nós temos uma temperatura quase que normal aqui, de acordo com a cultura, para a sua germinação. Então o Bartz trouxe essa tecnologia de lá e depois nós trouxemos para Tupã-Siretã e tivemos enormes dificuldades, né, com plantadeiras, com herbicidas, com uma série de coisas. E o Bartz, eles fizeram isso no Paraná e aos poucos isso foi sendo disseminado. E nós trouxemos aqui para Tupã, né, e para Cruz Alta também, a região. E daí do Rio Grande do Sul é que teve uma difusão maior do plantio direto para todo o Brasil, para a América, né? E por isso que, claro que a partir do Bartz, em 1972, quando ele trouxe o plantio direto dos Estados Unidos, motivou agora a Federação Brasileira a comemorar 30 anos de Federação Brasileira e 50 anos do plantio direto na América Latina. E então a gente acompanhou praticamente a partir dos anos 80 ali, nós acompanhamos toda essa evolução do plantio direto, não só no Brasil como na América. Porque tu lembra quando nós fizemos o nosso 11º encate no dia 6 de agosto de 1993, isso foi consequência que no ano anterior, em 1992, eu tinha participado em Córdoba, na Argentina, de um encontro latino-americano de plantio direto que teve lá. Então a gente veio de lá com toda essa perspectiva para a América Latina, e lá estavam pesquisadores, produtores do Brasil, Paraguai, Chile, Argentina, tal, México. Então a gente veio lá com aquela perspectiva do que seria o plantio direto para a América Latina. E o Brasil seria o grande país do plantio direto. E por que isso? Porque teve um pesquisador lá na Argentina que ele disse que o solo podia dar para ele um asfalto. E ele botava palha em cima de um asfalto e transformava em um ambiente produtivo, em função da importância de palha e matéria orgânica e tal. E nós viemos de lá com essa vontade de fazer isso aqui em Tupã também, na região. E então no outro ano já fizemos o nosso encate, foi muito forte em termos de difusão da tecnologia. E em 94, então, a gente já participou e ajudou a organizar o quarto Encontro Nacional do Plantio Direto em Cruz Alta. E ali deslanchou o plantio direto para o Brasil inteiro, ao ponto que o Bartz começou com 0 hectare em 72, e hoje o Brasil está havendo uma dificuldade em dizer quantos hectares tem hoje no Brasil de plantio direto. Eles falam em 35 milhões, no meu entendimento já passa de 50 milhões de hectares de plantio direto. Então é uma revolução em termos de preservação do solo. E aí, Miguel, o que acontece para nós clube? Para nós que tivemos essa honra, né, de ir lá e ser homenageado como do mérito o conservacionista, e por essa revolução que é na preservação ambiental. E o que a gente fez a partir? Teve aquele momento dos clubes ali, quase o Brasil, o Rio Grande do Sul tinha 40 clubes Amigos da Terra. E aí, a partir da consolidação do plantio direto, muitos clubes achavam até que já tinha sido cumprida a missão, né? Então, quando tu inicia a introdução da nossa conversa dizendo assim, pois Almir, agora o que o clube está fazendo, está meio fora. Então, na verdade, a gente está não tem vindo muito aqui no microfone da Rádio Tupã, mas nós, a partir do momento que se consolidou o plantio direto em Tupã, surgiu a grande questão da biotecnologia, da soja transgênica. E o Clube Amigos da Terra de Tupã-Siretã foi o clube que capitaneou toda essa peleia, vamos dizer assim, pela liberação da soja transgênica no Brasil. Então foi um trabalho assim tão importante, ou até mais importante, do que o próprio plantio direto. E no momento que a gente, de 99 a 2005, consolidou a biotecnologia para o Brasil, em função da grande briga com falsos ambientalistas, Miguel, que muita gente não gosta que eu digo isso, os falsos ambientalistas. Porque a gente descobriu lá no embate com os ambientalistas em Brasília que na verdade eles não conheciam o ambiente de produção do agro.
E quando a gente aprovou a lei de biossegurança, eu lembro muito bem quando o Greenpeace, né, e a WWF, Instituto Socioambiental e outras ONGs poderosíssimas que estavam lá em Brasília, me disseram assim, olha, 1-0 para vocês, nós vamos pegar vocês no Código Florestal. E aí de 2005 a 2012 nós ficamos brigando pelo Código Florestal e tivemos é uma coisa assim incrível, né? Eu fico pensando hoje, a partir do momento que a gente vai lá no Paraná e é homenageado, né? E chega lá e vê que o salão lá, o ambiente da reunião, o espaço dos debates lá, um ambiente para 800 pessoas, o nome era desse salão, né? Herbert Bartz. E o Herbert Bartz faleceu ano passado e aí a gente ficou assim, a gente sendo homenageado pela Federação do Plantio Direto, e essa federação, a razão de existir foi porque o Bartz trouxe o plantio direto. E em 2011, né, nós fizemos um evento e trouxemos aqui o relator do Código Florestal, o deputado Aldo Rebelo, e outros, e fizemos homenagens, né, a pessoas que muito se destacaram na preservação do meio ambiente, com o título, com o prêmio, né, com a homenagem chamada de O Ambientalista de Ouro. E nós fizemos essa homenagem para o Herbert Bartz. Foi um privilégio que nós tivemos, um momento histórico para nós, for ter dado esse título a esse homem, em vida, né, pela importância do que esse cara fez pelo agronegócio brasileiro, pela preservação do solo brasileiro, pelo rumo que ele deu com o plantio direto para a agricultura brasileira e para o mundo. Então, quando a gente fez essa homenagem aqui, e também nós tivemos um lampejo assim, fomos iluminados por alguma situação em homenagem ao Bartz, e ele veio aqui, ele fez esse sacrifício de vir aqui. E nós imaginamos assim a importância de nós fazer uma homenagem para ele numa conexão com as futuras gerações. E por isso nós convidamos para fazer a entrega daquele troféu para o Bartz, nós convidamos a Giovanna Risati Munhol, né, por ser uma criança. E nós estamos conectando aquele homem que mudou o rumo da preservação do solo no Brasil para sempre, né, que é o plantio direto. A gente estava ligando com as futuras gerações. Então, a Giovanna, que é filha do engenheiro agrônomo Gentil Risati, que também é produtor rural, a Giovanna também é neta, né, do Armindo Munhol, que é um engenheiro agrônomo, produtor rural, e agora a Giovanna está fazendo agronomia. Então é uma história assim bem interessante isso, né? Essa conexão. E agora nós então fomos lá e pegamos, produzimos uma foto da entrega do troféu Ambientalista de Ouro da Giovanna para o Herbert Bartz. Pegamos aquela foto e colocamos num quadro e fizemos essa homenagem para a família, para a filha do Herbert Bartz, que foi a filha dele, foi que estudando o plantio direto, a matéria orgânica, a micro e macrofauna do solo, ela descobriu e patenteou uma minhoca oriunda do plantio direto, né? Então, uma única especialista no mundo hoje em minhocas do plantio direto é a filha do Bartz, e essa foi para essa guria, para Marie, que é o nome dela, a gente entregou essa lembrança, essa homenagem que nós fizemos, lembrando aquilo que a gente tinha feito aqui em Tupanciretã. Então foi um momento especial para nós, clube, em sermos homenageados, e também muito especial para a família, para a Marie, para o irmão que estava lá e tal, e para a própria Federação Brasileira também esse tipo de homenagem que ninguém imaginava que tinha acontecido e que a gente seria capaz de chegar lá nesse evento. E mostramos isso para o mundo. Aí nós colocamos essa importância que a gente dá para o plantio direto no Brasil e dá também essa importância para as futuras gerações. E nesse quesito qual é a nossa preocupação hoje? A minha situação como presidente do Clube Amigos da Terra de Tupanciretã é interessante, Miguel, porque ultimamente, nas minhas atividades aqui, as portas se fecharam para mim aqui em Tupanciretã. Mas nós temos muita coisa para fazer ainda. E hoje a maior discussão, a partir de coisas que já vem acontecendo, essa discussão, e vai continuar e cada vez mais intensa agora, é a questão do sequestro de carbono, é a situação de um assunto aí que para mim é um
enganação, isso aí é questão de aquecimento global, mudanças climáticas e tal, e principalmente em cima do carbono. E nós temos estudado o carbono desde sempre. E agora vai vir uma avalanche de discussão dessa área ambiental com relação à criminalização do agro como emissor de carbono, e nós vamos provar isso, nós vamos enfrentar essa situação, vamos provar o contrário, vamos provar que o agro é o maior sequestrador de carbono. Então estão falando aí em carbono zero e taxa líquida de carbono, né? Então nós vamos, é um debate muito bom que vai vir na questão ambiental, na produção, e nós vamos fazer um trabalho muito forte com a juventude. E para isso a gente já, dizendo o que o clube está fazendo, ou numa parceria com a ProSoja, a gente sempre, Miguel, teve, durante as nossas grandes discussões aqui, a gente sempre teve dificuldade porque Tupanciretã fica a 60 quilômetros de Cruz Alta, distância da Unicruz, né? Fica a 200 quilômetros da Embrapa de Passo Fundo, fica a 140 quilômetros da Unijuí, fica a 130 quilômetros da URI em Santiago, fica a 110 quilômetros da Universidade Federal de Santa Maria. E naqueles grandes debates sobre plantio direto e sobre biotecnologia e sobre código florestal, nós tivemos dificuldades de se relacionar com essas instituições. Por quê? Porque o plantio direto ninguém sabia o que era. Os centros de pesquisa não tinham essa informação. O plantio direto partiu do produtor. Depois a biotecnologia também, porque era uma ilegalidade. O código florestal também não tem nada a ver com isso. Então a gente fez isso assim meio que na base do diálogo, da observação, daquilo que era feito, e daquelas expectativas que a gente tinha do que isso seria importante para a gente para o futuro. Então agora a gente está mudando a estratégia. Nós já conseguimos, como a ProSoja, fazer uma parceria com a Embrapa, já estabelecemos em Santiago uma unidade experimental da Embrapa, em Santiago, e que a gente vai discutir tecnologias, principalmente relacionado com cereais de inverno, né? E para a produção de biocombustível. E, inclusive, em Santiago terá uma indústria muito grande para a transformação dessas culturas aí em produção de biocombustível. E vai vir fortemente a discussão da questão do carbono. E para isso eu deverei agora, terça-feira, assistir uma palestra de um pesquisador da Embrapa que vai falar sobre o melhoramento de campo nativo, porque agora a própria pecuária vai mudar completamente para o futuro. E envolve todo esse contexto da produção e do que o carbono tem a ver com isso. Nós já estamos bem, digamos assim, familiarizados com esse assunto. Então, a Embrapa de Passo Fundo vai tratar mais das questões de cereais e soja, né? E a Embrapa de Bagé a gente já está conversando com o pessoal de Bagé para a gente fazer esse trabalho na área da pecuária. Então vai ser uma coisa motivadora, né? E aí a gente vai ver como é que a gente inclui o clube, embora para Tupanciretã o clube tá assim, não tem nenhuma importância a mais, né? Mas para mim, que sempre nós fomos dos fundadores, seguramos essa barra pela importância que tem essa preocupação com produzir preservando, até porque a Lei 12.651 do Código Florestal, que a gente discutiu aqui em Tupã e consolidou muita coisa aqui, junto ao nosso deputado Aldo Rebelo, que era o relator do Código. Então, o principal princípio do Código Florestal brasileiro hoje é produzir preservando. E nós tivemos a percepção, Miguel, que era um Código Florestal brasileiro, mas não teve discussão quase que nenhuma com o pessoal do florestal. Nós não vimos ninguém, praticamente, que explora madeiras e outras coisas, tão preocupados como nós, porque eu entendi de cara que o Código Florestal brasileiro era algo para dificultar as ações do agro. E fomos muito felizes nessa observação, por isso que a gente foi para cima. Se é um Código Florestal, o que nós temos que trazer aqui
um relator do código para vir discutir código florestal no Tupã-Seretã. Aí eu sabia por trás, o que tinha por trás, como barreira ambiental, né? Barreira ambiental contra o agronegócio. Bem, então agora o foco é a questão do carbono, né, que vai ser o trabalho de vocês e que estará, através do Almir Ribeiro, do Clube Amigos da Terra, também sendo acompanhado de perto, né, e a gente, claro, vai ficar aguardando aí essas informações, porque isso tem reflexo em todos os demais segmentos. Mas, Almir, para a gente concluir, um evento que foi glorioso para vocês lá em Foz do Iguaçu, conseguiram estar lá presente, você teve a possibilidade de estar lá presente, recebendo a devida homenagem, e prossegue os trabalhos, então aqui no nosso meio, focado nessa questão do carbono. Mas nós ainda, Miguel, como a gente começou muita coisa aqui, e essas coisas continuam, então a gente vai ficar sempre ligado, né? Por exemplo, foi o Clube Amigos da Terra que levantou a grande bandeira da nossa estrada Tupã-Santa Tecla. Isso aí tu é testemunha disso. Sim. E, felizmente, graças a Deus, as coisas estão andando e nós vamos marcar na paleta essa estrada Tupã-Santa Tecla até ver ela construída. Então, estamos na área sempre. E o que a gente viu lá também houve uma discussão sobre, porque o evento, o Encontro Nacional do Plantio Direto, ele ocorre a cada 2 anos. Então, agora já ficou marcado para, em 2024, vai ocorrer lá na Bahia, lá em Luiz Eduardo Magalhães, e em 2026 vai ser em Balsas, no Maranhão. Claro que hoje a gente já tem um contexto, uma conexão nacional para discutir as questões de carbono, principalmente quando se fala na discussão da sustentabilidade do ambiente, da agricultura, o que é agricultura sustentável. E aí, nós já temos uma experiência grande nisso. Também a gente lá conversou muito com o grupo de associados da agricultura sustentável. Já tem um grupo brasileiro que trata desse assunto, eles nos procuraram porque sabem da importância do plantio direto e do trabalho da biotecnologia e do Código Florestal que nós fizemos. E também nós temos agora, ultimamente, de Tupã foi para Paragominas o José Domingos, que ele é ligado à ProSoja e com certeza eu tenho falado com ele e vai continuar fazendo um trabalho forte lá. Então nós temos hoje uma conexão nacional, né, para discutir esse assunto, Miguel, da questão da agricultura sustentável, principalmente porque a FAO já tiveram no Brasil há poucos dias, no encontro com o governo federal, convocando o Brasil para que o Brasil assuma a condição do país que vai garantir a segurança alimentar do planeta. É nós. E nós vamos fazer isso a partir do plantio direto, das condições ambientais e de solo brasileiro e de área do nosso país continente. Então nós temos muitos tranquilos assim da grandeza desse projeto, que vai precisar nos integrar essas entidades. Federação Brasileira, Clube Amigos da Terra, a ProSoja, universidades, né? Então em Santiago, por exemplo, a URI, a gente já está lá se conectando com o curso de veterinária, com o curso de agronomia, né? Para fazer esse trabalho representando a fronteira do Rio Grande do Sul, que é uma fronteira agrícola que está se expandindo bastante, com algumas condições ambientais delicadas, que a gente tem que enfrentar isso. E nessa conexão nacional, por quê? Porque quando a gente fez plantio direto e brigou por soja transgênica, por biotecnologia, o primeiro passo imediato que nós queríamos era sermos o maior produtor de soja do mundo. Já somos. E isso não foi por acaso. E agora nós temos a convicção que temos condições de atender esse chamamento da FAO, da ONU, para sermos o país celeiro do mundo, o país que vai garantir a segurança alimentar do mundo. E nós vamos fazer isso. Pode ter certeza. Agora, como é que nós vamos nos motivar para isso? Em cima daquilo que já foi feito, em cima do que está sendo feito, em cima do que pode ser feito, mas desde que a gente tenha uma conexão com a juventude. As nossas grandes batalhas, sempre a gente chamou a gurizada para fazer parte disso. E agora nós vamos fazer isso, porque essa juventude ela é motivadora. A gente quer motivá-las para que elas permaneçam, façam com que nós permaneçamos motivados também. Então, a gente pensa nos jovens de hoje, a gente pensa nos nossos netos, a gente pensa nos nossos bisnetos, e é assim, Miguel, a gente aprendeu muito e fica aqui como
algo especial que a gente adquiriu isso com esse tempo todo, e essa dedicação e essa participação nessas peleias, a gente desenvolveu muito a mentalidade de defesa de classe. A gente se defende como produtor rural, como técnicos, como quem produz alimentos, como classe que produz alimentos. E aqui em Tupã existem umas deficiências grandes aqui, essa deficiência de cultivo dessa mentalidade de se defender como classe. E existe seríssimo isso aqui. Mas isso é uma coisa pequena aqui, diante de um contexto maior de região, de estado e de país. Perfeito. Então, essa é a nossa motivação. Okay. E aí eu, com certeza, sempre que possível, que puder, presencialmente ou não, a gente permanecer conectado com vocês, porque a gente acha que tu é um pé quente, né? Que essa conexão com a Rádio Tupã sempre deu sorte, e a gente quer estar sempre dando notícias boas aqui para esse povo, que a gente, para mim, principalmente, que fui muito bem acolhido aqui, e que me sinto muito feliz aqui, e a gente vai continuar com essa conexão aqui, e nós vamos nos defender como região, como estado, como país, então a gente está sempre junto. Certamente. Almir Ribeiro de Oliveira, presidente do Clube Amigos da Terra, produtor rural, engenheiro agrônomo, nos trazendo informações aí sobre a participação do Clube Amigos da Terra, que teve neste evento que aconteceu lá em Foz do Iguaçu, né, o 18º Encontro Nacional do Plantio Direto e o primeiro Encontro Mundial de Plantio Direto, que ocorreu no último dia 7, e um dos homenageados foi o Clube Amigos da Terra aqui do Tupanciretã, e quem esteve lá representando foi o Almir Ribeiro de Oliveira. Bom, são 9h42, vamos ao intervalo comercial.